Olá, sejam bem-vindos ao Original Dreamers. Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco. Neste vídeo vou-vos falar sobre algo extraordinário que vivi no dia 27 de fevereiro de 2025. Foram 4 experiências de projeção astral na mesma noite, em particular na mesma manhã. Acho que vai ser bastante interessante e talvez traga novas informações sobre como é que a projeção astral ocorre, algumas coisas que vocês podem ainda não ter ponderado. Sim, e se ainda não viram o vídeo que fizemos antes deste, nós vamos deixar aqui no card. No final de verem este vídeo, vejam também esse, que também está muito interessante. Vamos então começar este. Original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers. Ok, então, sem mais demoras para a experiência, acordei cedo, passava pouco das 5 da manhã e, apesar de tentar, não consegui voltar a adormecer. Mas foi precisamente nesse estado de semi-vigília que vivi algo extraordinário. Foram 4 projeções astrais de seguida. O mais curioso seria o método como elas ocorreram. Foi algo fora do comum. Parece-me que, de facto, o que aconteceu foi que acedi a um universo paralelo. Sugiro que vejam as nossas opiniões sobre acessos a universos paralelos, nos vídeos sobre tecnologias para navegar no multiverso e sobre o campo unificado. Então, nesse universo paralelo, em que aparentemente eu acedi, parece que as forças que mantêm a consciência presa ao corpo seriam menos fortes, mais ténues, e para além disso, eu nesse sítio estava a utilizar algumas tecnologias que aqui nesta dimensão, nesta realidade, aparentemente ainda não desenvolvemos nem dominamos tão bem quanto naquele sítio. Ok, então a primeira coisa que me lembro foi de despertar numa espécie de edifício de betão, um edifício muito amplo, com uma janela muito grande. Eu levantei-me e aproximei-me dessa janela. O céu estava azul límpido, tal e qual como aqui no planeta Terra, e não existia nenhuma única nuvem no céu. Foi então que reparei que existiam duas naves achatadas, que eu não consigo dizer ao certo o tamanho, porque pareceu-me que elas estavam a alguma distância. Imaginem dois aviões no céu, mas que o formato não é de avião, mas sim de nave achatada, quase num formato de um 8, e as cores delas eram brancas com alguns traços vermelhos. Uma deslocava-se na minha direção, em direção a mim, outra movia-se numa espécie de círculo no céu. Quando ela percorria esse círculo, quando apontou também mais ou menos na minha direção, de súbito desapareceu sem deixar rastro. E logo de seguida a outra também desvaneceu num piscar de olhos. Foi muito repentino, não me pareceu que elas se movessem no espaço, pareceu-me que elas ou se desmaterializaram ou teriam passado para uma dimensão paralela. E assim tornaram-se invisíveis. E eu fiquei perplexo. O que é que seria aquilo e como é que aquilo era possível? Comecei-me a questionar. Em primeiro lugar, o que é que estava ali a fazer? Depois, que naves eram aquelas que eu não conhecia aqui? Porque aqui nós conhecemos aviões, avionetas e pouco mais. E aquelas naves não tinham esses formatos. Eram naves achatadas. Mesmo em filmes, nunca vi nada muito parecido. E então, repentinamente, no meio desse questionamento, acordei. Só que esse acordar foi mais uma sensação do que acordar verdadeiramente. O que aconteceu foi que eu mudei de sítio e aparentemente mudei de sítio nessa mesma experiência. Eu continuava no mesmo edifício, mas agora, em vez de estar ao pé da janela, estava na parte de dentro. E o quarto tinha umas camas estranhas, parecia uma espécie de cadeiras reclináveis, e no meio de duas dessas cadeiras havia um aparelho semelhante a um autorrádio. O ambiente era tão peculiar que parecia que estava dentro de um carro, mas esse carro estava dentro do prédio. Então era como se fosse uma espécie de cabine. Curioso, toquei no autorrádio e ativei uma frequência extremamente alta. Parecia-me que eu tinha conhecimento sobre aquela tecnologia, apenas carreguei num botão e essa frequência altíssima, na ordem dos 6.000 a 7.000 Hz, isto porque eu depois aqui fui investigar e ver qual é que seria mais ou menos o som parecido com o som que eu estava a ouvir. E então
eu diria que seria aqui entre os 6.000 e os 7.000 Hz, mas, claro, isto é com uma margem de dúvida, não é? Assim que a frequência começou a soar, algo incrível começou a acontecer. Projetar-me para fora do corpo tornou-se ridiculamente fácil. Era como se bastasse movimentar energia para que o fenómeno ocorresse. Para quem medita e que faz trabalho energético, seja Reiki, Qigong ou algo desse tipo, imaginem que para se projetarem do corpo apenas tinham de mobilizar energia lentamente para fora do corpo e tudo acontece de uma forma e tudo aconteceria de uma forma transparente e automática, completamente natural. E de facto, eu acho que aqui nesta dimensão talvez fosse suposto haver essa facilidade, talvez noutros tempos mais antigos, antes da civilização se ter desenvolvido e todas as nossas crenças. Mas vou deixar isso, se calhar, mais para a discussão. Sim, isso é uma coisa que eu também sempre achei, é que ao fazer esse trabalho energético e meditação ou alguma mobilização energética, eu acho que essa saída do corpo devia ser algo realmente natural. Parece que pode existir algo que esteja a impedir que isso aconteça. Ou a nossa própria frequência. Exato. E então, com essa facilidade em mover o meu corpo energético, no instante mudei a minha consciência entre o corpo físico e esse outro corpo que se encontrava nas ruas de uma cidade. Eu aqui não posso dar a certeza, mas parecia-me que essa cidade era a mesma em que eu me encontrava antes. No entanto, em vez de estar na cama em que estava a dormir, esse corpo energético estava na parte exterior. No início, a minha lucidez era fraca e sentia-me como se estivesse embriagado, cambaleando pelo meio da estrada. Isto é, eu apareci nessa cidade e comecei a andar, mas o meu próprio movimento não era completamente em linha reta. Eu estava meio a cambalear e a cair e comecei-me a questionar: ok, mas será que eu estou mesmo a sonhar? Será que eu estou aqui? Será que não estou? E havia assim uma espécie de lentidão até no raciocínio. Mas com o tempo, lá nessa experiência e com a certeza que estava a sonhar, essa clareza foi aumentando. Então isso foi mais uma espécie de, sei lá, 5 segundos iniciais da experiência. Depois foi-se dissolvendo e tornou-se uma experiência consciente, 100% consciente. Comecei a observar o ambiente, havia casas, havia plantas, tudo parecia incrivelmente real e natural. Tal e qual como aqui no planeta Terra, se vocês forem, por exemplo, a uma aldeia, ou uma vila, nas ruas dessa vila vão encontrar casas, plantas e pronto, era um ambiente natural, é isso que eu quero dizer. Afastei-me um pouco e fixei o olhar numa casa em particular. Questionei-me sobre a sua existência e, nesse exato momento, a experiência dissolveu-se abruptamente. No instante, estava de volta ao local onde dormia e a frequência ainda tocava. Portanto, consciência que estava nessa cidade, nessa experiência, dissolveu-se essa experiência e eu apareci de novo no sítio em que estava deitado a ouvir a experiência. E não é o meu corpo físico que está aqui nesta dimensão, era o outro corpo que estava noutro sítio. Não perdi tempo, mobilizei energia, comecei a imaginar algo e, numa questão de segundos, estava de volta à rua. Desta vez a lucidez veio instantaneamente. Caminhei com mais consciência e tentei alterar a forma de uma casa. Infelizmente, essa parte da memória ficou inconsistente e não tenho a certeza se consegui ou não alterar a forma dessa casa. Mais adiante encontrei um quintal com várias plantas e reconheci uma ortiga. Portanto, podem ver que algumas plantas, pelo menos, eram iguais às plantas daqui. Digo isto porque eu já estive noutras dimensões em que as plantas são diferentes e não são plantas que eu reconheça, principalmente aqui em Portugal. E ali encontrei uma ortiga. Fiquei surpreso, fiquei curioso e pensei: será que em projeção astral uma ortiga também pica? Então comecei a mexer na planta, a sensação de tacto existia, no entanto, aquele formigueiro e o picar da ortiga eu não senti. Tentei esfregar, tentei focar-me nessa sensação e não obtive essa impressão. Continuei a explorar, afastei-me daquela região da ortiga, andei lá pelo quintal e depois voltei à rua, em que era uma espécie de rua principal. E ao questionar-me excessivamente sobre algo, aqui já não tenho certeza sobre o que é que foi,
era algo mais afastado, poderia ser o que estava para além da própria paisagem que eu estava a ver, e ao questionar-me, a experiência começou a dissolver-se novamente. Mais uma vez, em vez de acordar neste corpo, fui parar ao mesmo lugar, que era o outro corpo que estava dentro do edifício, e a ouvir a frequência. A frequência eu ouvia como background, principalmente quando as experiências se dissolviam. Quando estava dentro das experiências, eu acho que não ouvia, mas não tenho a certeza. No entanto, desta vez, como já tinha acontecido antes, eu sabia o método e era só replicá-lo. Então, no instante, comecei a mobilizar energia e estava novamente na cidade. Desta vez, tentei andar com mais cautela, evitando um questionamento excessivo e raciocínio, porque já tinha visto várias vezes que, ao concentrarmos excessivamente em alguma coisa e ao questionarmos excessivamente sobre essa coisa, eu despertava e a experiência dissolvia-se. Parecia que a análise excessiva da experiência era o gatilho que me puxava de volta. E então eu tentei ser mais rápido a mobilizar a consciência e não me focar excessivamente nas coisas. Eu podia ver claramente as coisas, podia interagir com elas, só parece que o mecanismo que fazia a experiência dissolver-se era a ativação do lóbulo frontal, portanto, a parte mais lógica, mais de questionamento. E eu tentei não ativar isso. Continuei a explorar um pouco até que, com o decorrer do tempo, a energia foi-se esgotando. Parece que primeiro perdi a visão e ainda assim continuei lá na experiência e movi-me agora às apalpadelas, mas com o passar do tempo tudo se dissipou completamente. Então, depois passei a ouvir só a frequência e então acordei, mas agora aqui, nesta realidade. E aqui já não estava a ouvir a frequência, claro. E pronto, foi esta a experiência, foi muito interessante para mim e uma das principais coisas que eu tenho pena é de aqui nesta realidade não ser tão fácil, tão direto e tão natural atingir estes estados alterados de consciência, porque naquele sítio era mesmo algo natural e transparente. Sim, é muito interessante essa tua experiência. Eu tinha aqui algumas questões, tu já foste tocando em algumas delas, mas talvez seja interessante voltar a visitar estas questões. Uma delas era quanto tempo é que tu ouviste a frequência e tu mencionas que essa frequência que tu foste ouvindo ao longo das várias experiências. Sim, vou tentar esclarecer melhor. Portanto, eu a frequência tenho a certeza absoluta que eu ouvia quando voltava para dentro do edifício. Mas depois parecia que essa frequência ativava um estado energético superior do cérebro. Parecia que a frequência era para fazer o cérebro ativar um estado mais elevado de consciência. E quando esse estado era ativado, eu não tenho a certeza se a continuava a ouvir, porque aí começava a ter a visão de que estava noutro sítio e parece que se transformava tudo na própria experiência. Então, eu não vou dizer que não ouvisse, mas como o foco se movia da frequência e do mundo em que eu estava, o edifício, para o outro mundo, então aí não posso ter a certeza que a continuasse a ouvir. Quando tu falas em termos de tempo, imagina mais ou menos uns 3 ou 4 minutos em cada parte da experiência e a parte de voltar ao edifício era muito rápida, era, imagina, 15 segundos. E tu mencionaste que ias num carro a dada altura. Tu depois deixaste de ver esse carro, deixaste de ver o equipamento que fazia esse barulho e outra coisa, como é que era esse barracão? Eu não ia num carro, era como se eu estivesse dentro do cockpit de um carro, mas dentro do edifício. Portanto, Ok. parecia que as camas lá eram camas de recostar e havia esse aparelho no meio que me fazia lembrar o cockpit de um carro, mas não era um carro em si, ok? Quais é que eram as outras perguntas? Como é que era o ambiente desse barracão onde tu estavas, além desse cockpit que estás a falar? Havia pessoas, não havia? Sim, também não era barracão, era Desculpa. um edifício de cimento, cinzento. Imaginem
aqui nesta realidade, o mais parecido seria um edifício grande em construção, sem ainda ter mobília, tudo de cimento, sem ainda estar pintado. Mas É a seria, coisa mais parecida. mas seria uma espécie de armazém, é isso? Não, podia ser um edifício até para a habitação, só que parecia que ainda não estava acabado. Ok. Até porque normalmente os armazéns são rés do chão e ali, quando eu fui à janela, aquela janela parecia ser, sei lá, imaginem num quinto andar ou num sexto andar. E não viste pessoas? No cockpit, ao meu lado, havia alguém que para mim poderias ser tu ou uma cópia tua. Quando estava a navegar nas realidades astrais, não me lembro de ver ninguém. Parecia que as cidades estavam desertas. Hum. Quando falas aqui de mobilização energética, o que tu queres dizer é mesmo a movimentação da consciência para fora do corpo ou é outra coisa? Ou movimentação da atenção ao longo de alguma parte do corpo específica? Sim, neste nível eram os dois, porque neste nível era tudo tão natural e tão subtil que essa atenção facilmente se transformava na consciência. Ou melhor, imaginem fazer a órbita microcósmica, ou fazer, por exemplo, a técnica de Velo, ou algo desse género, só que rapidamente, com a mobilização de energia e o afastamento dessa energia do corpo, a consciência saía também do corpo e ia para outro lugar. Então era tudo muito interligado. Ok. E no final tu dizes que a tua energia foi esgotada. Tu sentiste alguma coisa? Sim, é difícil de descrever. O que eu senti foi o seguinte: parecia que aquela frequência ativava este estado mais avançado do cérebro. Imaginem, por exemplo, as ondas gama. Eu não vou dizer que fossem ondas gama, mas aqui, para nós percebermos em termos de neurofisiologia, seria a coisa mais parecida que nós temos. Seria estas ondas gama que levam a estados de consciência superiores. Só que o que pareceu-me foi o seguinte: ok, eu estava a utilizar aquela tecnologia e aquilo elicitava esse estado alterado de consciência. No entanto, chegava a um ponto que a minha energia disponível já não era suficiente e, como tal, não conseguia manter aquele estado durante muito mais tempo. E foi por isso que eu depois comecei a perder a visão. Depois, a seguir da visão, a experiência começou-se a dissolver. Depois passei a ouvir só frequência e depois acordei. Então parece que esse estado mais coerente do cérebro só era facultado. Imaginem, por exemplo, uma bateria, uma pilha, e vocês utilizam esta frequência para canalizar a energia para esta oitava superior, mas chega a um ponto que a energia se esgota e, como tal, têm de voltar para uma oitava inferior. Ok, muito interessante. Ah, e as naves? Depois elas só fizeram aquilo que tu viste, foi apareceram e depois desapareceram, foi só isso. Depois não viste mais nada. Não, não vi mais nada, mas essa parte da experiência foi também parecida com as outras experiências de seguida. O que é que eu quero isto dizer? Quero dizer que as naves estavam no céu, quando eu me apercebi que elas estavam lá, elas desapareceram, e logo de seguida, quando me comecei a questionar, a experiência dissolveu-se e eu acordei ao lado. Que foi depois o que aconteceu também nas outras experiências. Foi o questionamento levou ao despertar. Mas o facto de elas desaparecerem, não sei, pode ser várias coisas. Eu penso que elas poderiam não querer ser vistas. E assim que elas detectaram que eu as estava a ver, elas mudaram de realidade. Uhum. E essa análise excessiva, porque é que não se pode analisar quando se está nesse estado? Quer dizer, poder pode, mas Ah, não a não, a fundo. tua pergunta é boa. Na minha perspectiva, a tua pergunta é boa. Talvez tenha a ver com a tecnologia que eu estava a utilizar. Porque se for de facto algo que elicite um estado mais coerente do cérebro, pode acontecer que ao te questionares em demasia e a entrares nesse estado de consciência mais egóica, num raciocínio mais frontal, mais ativo, pode ser que estejas a desviar energia
da parte mais consciente para a parte mais racional e, como tal, perdes o acesso àquela realidade porque estás a desviar a energia para outro fim. Não estou a dizer que isso acontece sempre, estou a dizer que pode estar relacionado, neste caso, com a tecnologia que estava a ser utilizada. Outra coisa que eu acho muito interessante nessa tua experiência é o facto de tu acordares sempre nesse sítio e não aqui. Sim, eu também acho essa parte bastante Fogo. interessante e também foi por isso que quis trazer esta experiência para discutir aqui, porque não é uma coisa muito comum. Uhum. E foi. Tu voltaste a esse sítio 3 vezes e depois é que acordaste aqui. Foi isso. Sim, acho que foram 3. Eu gostava só de voltar a focar, era aquele ponto que estávamos a discutir há pouco, que é, talvez em tempos antigos fosse mais fácil aceder a estas realidades alternativas, a estas construções que nós não sabemos bem o que é que são, não é? Estas construções astrais. E deu-me ideia, de facto, que nesta realidade em que eu estava, eu chamo-lhe um universo alternativo, porque lá está, havia naves, as coisas não eram como aqui, havia tecnologias que aqui não há, então a minha hipótese mais plausível é que, estando a dormir, acedi a um universo alternativo. Nesse universo alternativo, era mais fácil sair do corpo, dois, havia tecnologia que aqui não há para o fazer. E eu acredito que talvez aqui no planeta Terra também devesse haver uma maior facilidade. Agora, podem haver várias coisas que nos levaram a perder essas capacidades, como, por exemplo, a nossa aprendizagem no contexto sociocultural, algumas tecnologias que nos inibem de aceder a esses estados de consciência, E o excesso de foco na lógica, o talvez. excesso de foco na lógica, sim, também, e possivelmente outros. Estes são alguns que estou agora a pensar assim em tempo real, mas lá está. Talvez em tempos antigos, em que a sociedade ainda não estava tão formalizada, a energia ainda não era tão densa, talvez fosse mais fácil navegar por entre estas realidades. E eu acho que isso faria todo o sentido. Sim, porque se formos ver alguns mitos, o que eles relatam é muito semelhante a estas experiências de projeção astral. Uhum. Só que de uma outra forma. Bem, para terminar, só me resta dizer que nesse dia ainda fui tentar batidas binaurais em frequência gama para ver se conseguia atingir o mesmo estado de facilidade, mas já não foi possível. Então, claramente, aquilo não era algo que se estivesse a passar nesta realidade. Ou então eu não estou a usar as frequências certas para fazê-lo. Mas também aí surge uma questão interessante, que é, eu estava a ouvir a frequência e assumo que estava a ser utilizada uma frequência sonora, mas não sei também se aquele sítio em que eu estava e aquele aparelho não emitia algum tipo de frequência eletromagnética ou escalar ou de outro tipo. Portanto, o som pode não ser a totalidade da tecnologia que estava a ser utilizada. Uhum. E pronto, chegámos ao fim de mais um relato que para mim foi fascinante. Se tiverem alguma dúvida sobre esta experiência ou algo que queiram que eu esclareça melhor, sintam-se à vontade para perguntar, terei todo o gosto em responder. E deem o vosso like, subscrevam o canal, contamos convosco para os próximos vídeos. Obrigado! Obrigada e até lá. Original dreamers, original dreamers, original dreamers.